Então, galerinha, mudando de saco para mala, vamos falar agora de geometria espacial. A gente estuda então alguns sólidos geométricos, alguns são prismáticos. Prismas são sólidos geométricos formados por duas bases paralelas, ligados por faces triangulares. É um paralelepípedo, é um prisma, um cubo é um prisma. E tem corpos que a gente chama de corpos redondos. Corpos redondos são aqueles que têm alguma superfície arredondada. O cilindro é um desses corpos redondos que nós estudamos em geometria espacial. Observe que eu estou fazendo em perspectiva, né? O cara está olhando um pouco de cima. A base é idêntica. A base é idêntica a essa parte superior aqui. É uma circunferência. O que eu preciso saber de prisma para me dar bem? De cilindro para lidar bem nos exercícios. Primeiro, saber que a altura de um prisma, de um cilindro, é medida perpendicularmente à base até a parte mais alta, como todo sólido geométrico. Saber que a gente chama de área da base, aquela areazinha daquela circunferência ali. E se eu pegasse esse cilindro, recortasse, tirasse as áreas da base, deixasse um cano, pegasse uma tesoura, recortasse com a tesoura e esticasse esse material que estava enrolado, eu vou formar um retângulo. Esse retângulo vai ter a altura do próprio cilindro, só que o que foi essa linha aqui? Isso aqui era uma coisa enrolada, né? Isso aqui estava enroladinho assim. Foi o tamanho de uma circunferência que foi aberta. Ou seja, já que circunferência, que é outra matéria, é 2πr, nós podemos dizer que esse tamanho aqui é 2πr, sendo que r é o raio da base do cilindro. Como é que calcula a área de um retângulo, já que a planificação do cilindro virou esse retângulo? Planificação. Tornei plana a figura. Isso, base vezes altura. Então a área lateral desse cilindro vai ficar a base 2πr vezes altura, h. 2πrh é a área lateral. Agora, cuidado para a gente, é pouco provável que eles forneçam a fórmula prontinha. A gente exige do aluno que ele tenha essa habilidade de cortar mentalmente o cilindro, planificá-lo e ver que é a área de um retângulo, lado vezes lado. Então, precisamos conhecer a área de retângulo e precisamos saber a área da circunferência, 2πr, para conseguirmos a área lateral de um cilindro. O que é a área da base do cilindro? A área da base é a área de um círculo, πr ao quadrado. Agora, cuidado, gente, quando ele pede a área total, não é só aquela base, tá? É essa e essa. Então, são duas bases mais a área lateral. A área total do cilindro fica 2 vezes aquilo, 2πr ao quadrado, mais a área lateral, 2πrh. Aí o livro vai para dar mais uma provocada e bota o 2πr em evidência. Vai dando a sensação para o aluno que ele vai ter que saber todas essas fórmulas, mas de jeito nenhum. Aquela última maneira de escrever a fórmula total, a área total, é uma frescura minha, e que às vezes o livro traz, mas eu não preciso saber disso. O que eu preciso saber? Que a área de uma circunferência é πr ao quadrado, a gente tem que fazer exercício suficiente para decorar isso, e que a área de retângulos é lado vezes lado. Já que a circunferência é 2πr, então a gente monta na hora isso aí no dia do vestibular, a gente vai raciocinando, vai planificando a figura e vai se virando. Além da área da base, da área lateral e saber que a área total leva em conta as duas bases, cuidado, né, gente? Aí ele vai lá e dá um copo de papelão e pergunta quanto de papelão. Tem que sacar que o copo não vai ter a tampa, né? Senão não vai dar para beber, certo? Então tem que tomar cuidado. Às vezes a gente vai falar, a área do paralelepípedo, né? Que é a sala de aula, seria aquela área, aquela, essa, aquela e aquela. Aí o cara vai lá na próxima questão, é uma piscina. Aí o cara pede quanto de azulejo. Aí o cara calcula a tampa da piscina. Não vamos azulejar a tampa da piscina, senão não entra na piscina. Certo? Então às vezes tem essa modificaçãozinha, tem que tomar um pouco de cuidado. E volume? Volume é que nem todos os prismas. O volume de um cilindro é a área da base vezes a altura. E já que a área da base é πr ao quadrado, fica πr ao quadrado h. Observe então,
lado vezes lado, e conhecimento de circunferência, 2πr é o comprimento da circunferência, área do círculo, πr ao quadrado. Saber que a área total é a totalidade das áreas, as duas bases mais a área lateral. E volume é que nem dos outros sólidos geométricos. Área da base vezes a altura. Qual é o volume de ar na sala de aula? Área da base vezes a altura. Claro, estou desprezando essas vigas aqui, né? Mostrando que ela fosse um paralelepípedo perfeito. Área da base vezes a altura. E aí agora vamos fazer questão. Só que aí, cara, tem um primo do cilindro, que é um cone, que também é um corpo redondo, que é aquele famoso chapeuzinho de aniversário. Eu me sinto na obrigação, agora que a gente gastou um pouquinho de energia de cilindro, né, e nós estamos no momento que a gente tem que aprender o máximo de coisa no mínimo tempo possível, eu me sinto obrigado a falar do cone. Assim, quando vocês tiverem a aulinha do cone, já vai conseguir aproveitar um pouco mais. De repente, já pinta uma perguntinha na aula. Então, olha só. A área da base do cone não vou nem discutir. É o πr ao quadrado. Onde ali é o raio da base, não mudou nada. A altura do cone, cuidado, não mede assim não, tá? A altura tem que medir perpendicularmente à base, tá vendo? Foi até o topo dele, ó. Certo? Poderíamos até medir aqui internamente a altura dele, né? Para ficar mais elegante, ó. H. Tranquilo? E essa linha que vai lá do topo do cone até a base, ó, essa linha é chamada geratriz do cone. Tem um nome legal, ó. Geratriz. Primeira coisa especial que rola no cone. Tu tá vendo aqui, cara? Olha só, é um triângulo retângulo e a hipotenusa é a geratriz. Geratriz ao quadrado é igual a h ao quadrado mais r ao quadrado. Talvez uma das equações mais usadas nos probleminhas de cone. É um Pitágoras. Certo? Até agora nada de novo. Área de círculo e um Pitágoras. Certo? O volume do cone. Vou aproveitar o volume do cone. Cuidado com recipientes cônicos aí no mercado. Os recipientes cônicos têm 3 vezes menos volume do que o mesmo recipiente de mesma altura cilíndrico. Então cuidado, a casquinha de sorvete é cônica, não é para bonita, porque vem 3 vezes menos sorvete do que se ela fosse cilíndrica. Certo? Então tem que tomar cuidado. Ó, um shampoo cônico, vê lá o volume dele. Se não der o volume parecido com o do concorrente similar, certo? Pode ser embromation. Então tu vê, o cara que tem conhecimento matemático, ele pensa até nisso. Qual é a figura geométrica que vai dar um aspecto bonito e grande, mas vai ter pouco volume lá dentro? Cone. Cone é uma saída para isso. Certo? Resumindo, se eu pego cone e cilindro com a mesma área da base e com a mesma altura, eu teria que encher 3 cones de água e derramar dentro do cilindro para ele completar, para ele encher completamente. Certo? E talvez o momento mais bonitinho. O único momento realmente um pouco mais apimentado. Outra, tu não vai precisar de fazer isso. Tu vai, né, tu de repente usa alguma vez essa fórmula aí e decora ela. Mas dá para fazer. Vamos pegar a nossa tesoura, vamos pegar esse chapéu de aniversário, então não tem a área da base, vamos recortar ele e vamos esticar ele. Essa é a famosa planificação do cone. Isso aqui está aqui, é a geratriz. E isso aqui estava enroladinho em uma circunferência, logo, da mesma maneira, é 2πr. Como é que eu vou calcular a área dessa figura aqui que se formou, cara? A área dessa figura aí, olha só que sacada genial dos matemáticos. Tu concorda que se eu completasse essa figura, viraria uma circunferência? Uma circunferência de raio G. Certo? A área de uma circunferência de raio G é πg ao quadrado, tudo bem para vocês? E qual é o arco de uma circunferência de raio G? Arco, galera, é o tamanho de fora aqui. Tu concorda que é 2πg? Circunferência é 2πr. E área é πr ao quadrado. Se eu estou chamando o raio de G, fica 2πg e πg ao quadrado. Honesto, né? Mas qual é o arco que eu estou preocupado? Eu não quero calcular a área do arco todo, eu quero calcular a área só desse arco, concorda? De um arco de tamanho 2πr. Aí eu vou calcular a área, né? Fazendo uma regra de 3. Olha que sacada dos caras. Corta esse pi com esse pi, corta esse ao quadrado com essa geratriz, corta esse 2 com esse 2, fica área vezes 1 é área, G vezes π vezes R. G vezes π vezes R. Tem gente que fala grande πr, certo?
semana tu tem de prazo para começar a brincar com isso. Aí tu puxa, dá uma olhadinha na fórmula e tal, daqui a pouco já não precisa mais nem ver a fórmula. Certo, galerinha? Gostei da pedida, então, uma revisãozinha de cilindro. Mas por favor, aí nós vamos fechar com chave de ouro. Aí o cara deu aulinha e vai fazer exercíciozinho. Meu Deus, vai ficar o bicho. E vamos. Questão 4. É a bimestral 3 desse ano, né? Bimestral 3, questão 4. Um cilindro equilátero tem superfície lateral, então é a área lateral, de 16 pi metros quadrados. Assinale a alternativa que corresponde ao volume do cilindro. O detalhe é que o cara teria que lembrar que um cilindro equilátero é aquele que a seção meridiana dele forma um quadrado. O que é a seção meridiana? É como se eu recortasse ele aqui, né? Se eu recortar o cilindro, eu vou enxergar um retângulo, certo? E cilindro equilátero, então, esse tamanho aqui, né, que seria o diâmetro, fica igual à altura dele. A altura dele é igual a R mais R, se preferir. Aqui é raio, R. Tá, então tu vê, o cara teria que lembrar que o cilindro equilátero, H igual a 2R. Só por cilindro equilátero. Beleza? Adivinha o que é um cone equilátero? Já que o cilindro equilátero forma um quadrado, quando eu corto ele aqui ao meio, fica um triângulo equilátero. Aí a geratriz vai ser igual a 2R. As duas geratrizes vai ficar igual ao R de baixo. É isso mesmo. Então eu já vou até escrever aqui. Cone equilátero. Cone equilátero, a geratriz é igual a 2R. Tu vê, um detalhezinho, cara, um detalhezinho. Agora sim, agora que eu sei o que é cilindro equilátero, vai dar para matar a questão. A área lateral, como é que se calcula a área lateral de um cilindro? A gente acabou de ver que é abrir ele, né? É pegar o 2πr da base e multiplicar pela altura, H. Como ele disse que é 16π essa área lateral, eu posso substituir aqui por 16π. E nós acabamos de ver que o H é 2R. Então eu posso botar aqui R, e aqui no lugar do H eu tenho direito de colocar 2R. Aí eu vou achar o raio do cara. Corta π com π, 16 dividido por 4 é igual a R ao quadrado. 2 vezes 2, 4. R ao quadrado é igual a 4, R é igual a 2. Mas o que ele pediu? Volume. Como é que se calcula o volume de um cilindro? A área da base vezes a altura. A área da base é R ao quadrado. E a altura é 2 vezes o raio. É 2 vezes 2, é 4 metros. Π vezes raio, 2 ao quadrado, vezes a altura, 4. 2 vezes 2, 4. 4 vezes 4, 16. 16π metros cúbicos. Me vem na mente, será que sempre vai coincidir para o triângulo equilátero? Nós poderíamos pegar essa expressão da área lateral, trocar o H por 2R e pegar a expressão do volume e trocar o H por 2R também, né, para ver se vai dar igual. Mas eu acho que não, acho que foi só uma coincidência mesmo. Qual é a letrinha? Letra E. Boa questãozinha então, hein? Já deu uma enriquecida na aula porque eu não havia comentado o que era cilindro equilátero nem cone equilátero. Uma falha. Vamos que vamos, galerinha. Uma bela tarde.